colocar nossas intenções. Agradeço a participação de todos aí. Nós temos uma convidada e uma colega de trabalho, a Joana. Joana, ela é analista em documentação, adora livros, briga sempre comigo, Eugênio. Porque quando ela pede para comprar, fala que não tem dinheiro. E fala, pô, mas eu não te entendo. Tem alguém na sua família que gosta tanto de livro e você não compra livro. Ela tá Sim, certo, tem que puxar a sua orelha. mas seja bem-vinda, viu, Joana? Então vamos fazer nossa oração, pensando aí, lembrando de todas as pessoas que estão passando por momentos delicados aí com a pandemia. A Estelita hoje está pedindo intercessão para o esposo, né, de uma colega que internou, está grave, e outras pessoas mais pelas quais a gente tem rezado, que a gente Por mim está no nosso também. coração. Oi, quem falou aí? Pode rezar por mim também. Mas a gente está rezando sempre para a senhora, com Pois certeza. hoje, precisando de orações, tá? Tá, então hoje a gente, além da reza que a gente já faz diariamente, de uma maneira especial pela tia Darli também. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Amém. nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente intercedeu, não sei se sabe, mas é dia de Santa Clara de Assis. Por isso a gente falou de Santa Clara. Então, muito obrigado a todos por estarem presentes. Eu fico muito feliz quando vejo a nossa telinha aqui cheia, né? Ontem também estava legal. E aí? Hoje não é o Celinho, é o Eugênio, o professor Eugênio. Professor Gênio, Eugênio, afinal, o homem é bom ou ruim? vocês é que vão dizer. Eu trouxe esse tema aqui hoje para o debate. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. 25 equipamentos ligados, que bom. Deve ter mais de 30 pessoas na sala. Vai dar uma conversa boa. A ideia não é nem termos um debate, porque as duas posições elas são tão antagônicas e todos os dois têm muitos seguidores. A ideia é, ao final da exposição, vou trazer aqui o pensamento de dois pensadores, né? Do Hobbes e do Rousseau. Ao final, o Helder vai comandar primeiro aí só uma pesquisa de opinião rápida, sem nenhuma explicação, só falar eu sou A, eu sou B, só para a gente saber como é que está a família dividida em termos de achar sobre o que ela acha da natureza do homem. Aí depois disso, aí sim, o Helder pode controlar aí por registro, quem tiver interesse, para poder expor a opinião dele. Vai ser legal, né? Mas sempre lembrando que não tem nem jeito de falar, eu sou contra o que você pensa. Na verdade, eu acredito nisso e você acredita naquilo. E a humanidade vem desde que Hobbes falou isso, e ele falou isso lá no século XVI, XVII. Então, essas duas questões vêm aí permeando as discussões em relação a isso. Tem vários outros pensadores que também transitam por essas questões, mas quando fala sobre a natureza do homem, o que a gente tem mais importante são esses dois. Eu vou expor aqui na tela. A hora que chegar aí agora, você me fala. Então, beleza. Eu acho que eu sou o único que tem dois cartazes, porque foi feito para o dia 6/8, aí nós cancelamos, aí viemos para o 11/8. Interessante que o cartaz mudou, mas o sujeito é bonito do mesmo jeito, né? Nas duas figurinhas lá. Muito bem, a nossa questão é essa, isso nós estamos trazendo aqui hoje, né? O homem é essencialmente bom ou mal?
E nós vamos trabalhar com esses dois pensadores aqui. O primeiro é o Hobbes, é o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes tem umas coisas interessantes sobre ele. Primeiro que ele viveu 91 anos de idade, numa época que a expectativa de vida era em torno de 40 anos. E mais, ele produziu muito na terceira idade, que naquela época era velhice mesmo, né? Porque naquela época o sujeito com 80 anos, ele era muito, muito, muito velho. Ele estava vivendo o dobro da expectativa que ele deveria viver. É como se o homem hoje estivesse vivendo 120. É como se ele estivesse com 120 anos. E ele produziu muito. Ele dizia, ele interessante que ele falava sobre a mãe dele, ele falava que a mãe dele tinha dado luz a gêmeos. Aí ele falava que era ele e Almedo. E ele disse isso porque a mãe dele teve um parto prematuro por conta de medo mesmo. A Inglaterra estava para ser invadida e ela acabou passando mal e ele teve um parto prematuro. Aos 10 anos de idade, ele ficou sob a tutela de um tio. Esse tio tinha muito dinheiro. Então, o Hobbes estudou nas melhores escolas que ele pôde estudar, em todas elas. Muito, 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 muito. Ele depois foi para Paris. Em Paris também ele ganhou notoriedade. Ele, inclusive, foi professor de matemática do príncipe de Gales, que seria o futuro rei Carlos II. Depois ele volta para a Inglaterra e ali ele vai, já na velhice, ele vai transcrever as autobiografias dele, são duas, que ele tinha escrito em latim, então ele passou para inglês, publicou um monte de obras. Ele foi matemático, teórico, político, filósofo, e foi um símbolo da Inglaterra enquanto ele viveu. E deixou um ponto de vista, né, que é muito controverso. Então, assim, o que ele pensa, o que ele escreveu e deixou para a gente, às vezes a gente o considera abominável, outras pessoas o consideram extremamente atraente, né? Mas as teorias deles são estudadas e articuladas até hoje. O segundo aí, que é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Primeiro quer dizer o seguinte, que a diferença de idade dos dois é de 124 anos. O Hobbes era mais velho que o Rousseau, 124 anos. O Hobbes, inclusive, influenciou o Rousseau. O Rousseau não conheceu a mãe dele, ela morreu no parto. Ele se afastou do pai também aos 10 anos. É interessante essas questões que vão ligando os dois, né? E justamente para estudar no colégio também muito rigoroso. E esse colégio, ali, ele aprendeu muita coisa, e os portões eram trancados, eles não tinham acesso a lugar nenhum, o portão abria uma vez por mês, eles tinham que sair rapidinho e voltar. Numa dessas saídas, ele já era jovem, ele saiu, voltou, o portão estava fechado, ele simplesmente achou melhor e conheceu o mundo, assim do nada. Ele era meio que, abre aspas, irresponsável. Então, ele arrumou se juntou a uma mulher muito mais velha, mas que era muito rica, e essa mulher, com ele, os dois rodaram o mundo. E foi através dessa mulher que ele foi aprender muito de música e de filosofia. Através dela, ela bancando os estudos dele. Teve um momento que ela perdeu o dinheiro, ela ficou pobre. E aí ele arrumou uma amante rica e foi com ela para Paris. Com essa amante, ele teve 5 filhos. E os 5 ele colocou no orfanato. É uma coisa de maluco, né? Mas ele é um cara assim, é considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. O interessante dele é que ele também foi teórico político, filósofo, escritor e compositor. Compositor e escritor autodidata. E aí, o que esses dois caras defendiam, né? O que a gente vai começar a conhecer agora? Vamos conhecer um pouco do Thomas Hobbes, né? Ele nasceu em abril de 1588 e morreu em dezembro de 1679, 91 anos. Bom, tem um microfone aberto aí. A escola dele
é o cartesianismo, mecanicismo e nominalismo. Os interesses dele eram pela política, pelo direito, pela filosofia política, pela ciência política, a teoria do conhecimento. E as duas obras mais importantes dele, Leviatã e a outra do Cidadão. Esse Leviatã, ele é interessante porque é o mais famoso, né? Onde a gente vai achar todas essas questões desse pensamento dele. Esse nome Leviatã foi uma homenagem ao Leviatã bíblico, que lá no Antigo Testamento aparece como um peixe muito grande, ou um monstro marinho, uma figura mitológica daquela das águas. Em Leviatã, ele explana seus pontos de vista sobre a natureza humana e a necessidade de governos e sociedades. O Leviatã, de todas as obras dele, é o exemplo mais marcante do que ele entende como contrato social. Ela foi escrita durante a Guerra Civil Inglesa, e essa obra foi publicada em 1651, possui 47 capítulos, é dividida em 4 partes. Basicamente, olha só, ele acreditava que o homem não tende naturalmente para a vida em sociedade, assim como acreditava com que ele seguia, que era Aristóteles. Ele também não concordava com Rousseau, que afirmava que o homem nascia bom, sendo a sociedade que a corrompia. Hobbes dizia que a sociedade serve para controlar a violência e o egoísmo, que seria natural do ser humano. Para ele, a natureza humana é baseada no interesse próprio e no desejo de poder, ou seja, o homem é mau, o homem precisa de regras, o homem precisa da sociedade, porque senão ele vai viver em guerra eternamente. É isso que ele dizia. Que o homem, em sua natureza, em sua essência, ele é mau. A sociedade civil surge devido ao medo que os homens têm uns dos outros no estado de natureza. Ela é o meio mais seguro para garantir os interesses particulares. Os homens são iguais por natureza, segundo ele, quanto à sua capacidade de obter o que desejam. O conflito surge quando os dois desejam algo que só um pode desfrutar. Ou seja, homem com homem é briga, na certa. Se não tiver, isso é o que ele pensa, né? Se não tiver regra, um mata o outro. No estado de natureza, não há presença do Estado ou de leis que regulem as ações humanas e determinem o justo e o injusto. Há, portanto, um estado de guerra, onde todos têm direito a tudo. Para garantir a autopreservação nesse estado de natureza, é razoável que se ataque o outro antecipadamente. É o que Hobbes pensava. Vamos ver o que o Jacques Rousseau, que veio depois dele, pensa sobre isso. Esse Jacques Rousseau nasceu, nós já vimos lá em 712. O Hobbes nasceu e morreu na Inglaterra, apesar de ter rodado o mundo todo, né? O Jacques Rousseau, ele nasceu na Suíça e foi morrer na França. Ele foi o filósofo que mais influenciou as ações radicais da Revolução Francesa, antecipando as ideias socialistas que floresceram no século XIX. Ao contrário de Thomas Hobbes, afirmava que o homem era naturalmente bom, embora fosse corrompida pela sociedade, e defendia a república como a mais perfeita forma de governo, pois somente nela existiria um Estado representativo da soberania do povo. É que são pensamentos completamente opostos. A natureza humana é boa. Rousseau não acreditava nas doutrinas que diziam que o homem era totalmente depravado, fruto do pecado. E, apesar de ser criado numa doutrina calvinista, a criticava muito. Dizia que não havia um patife vivo cujas tendências naturais não tivessem produzido grandes virtudes, se não tivessem sido bem orientadas. A bondade, assim, é a condição original. A maldade é adquirida. Então, tá, Hobbes fala que a maldade é original e a bondade é adquirida. Rousseau vem falar o contrário, que a bondade é a condição original do homem. A maldade é que é adquirida. O homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Pronto, é a frase mais famosa dele. Quando você compara os dois aqui, quando você vai na base metodológica, por exemplo, Hobbes era absolutista, Rousseau era democrata. Em relação à natureza humana, para Hobbes, o homem é mau e egoísta. Para Rousseau, o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade. Em relação ao objetivo da criação do Estado, para Hobbes, o Estado existe para preservar a vida do homem. Para Rousseau, para preservar a liberdade civil.
Em relação à delegação de poder, para Hobbes ela é imposta e para Rousseau ela é espontânea. Então, nós estamos vendo dois pensamentos completamente diferentes. Ah, tem outros pensadores? Tem. A psicologia mesmo vai trazer um monte. Tem um monte de pensadores sobre tudo. Mas com pontos de vista tão contrapostos, aí eu escolhi esses dois, que eu acho que são perfeitos na defesa de seus pontos de vista. Eu tenho o meu, cada um tem o seu aí, porque e a gente tem esse ponto de vista, não é nem por conta de ter estudado Hobbes ou Rousseau. São dois pensamentos que a gente conhece, é por conta da nossa própria experiência de vida. Eu encontro gente, tem amigo meu que fala, Deus me livre, o homem é mau por natureza, porque a experiência que ele tem é sempre do homem fazendo alguma maldade. A minha experiência, e a minha, não sei nem se é muita experiência, mas muita esperança, eu acho que o homem nasce bom. Eu não consigo imaginando um homem nascendo mal, sendo mal por natureza. Eu acho que ele vai se moldando. E trago para mim como sustentação do meu pensamento a questão de uma mãe, de um casal de pais terem 4 filhos, terem 10 filhos, e às vezes costuma sair um completamente torto no meio disso tudo, com a mesma criação, com a mesma experiência de vida. Então, certamente, eu acho que deve ser na sociedade, nos outros lugares que eles foram buscar. Mas isso também serviria para dizer que a natureza do homem já nasce com ele, né? Porque tanto é que os filhos são diferentes um do outro. Então, é questão de ponto de vista mesmo. Afinal, então, o que eu trago para a gente conversar aqui hoje? O homem é mau ou bom em sua essência? Aí o Helder vai fazer essa pesquisa simples primeiro aí, ó. Cada um dirá apenas em que acredita. Se o homem é bom ou mau. Vai virar e falar, eu acho que o homem é bom por natureza, eu acho que é mau por natureza, eu acho que é nada disso. O Helder faz essa contagem. Isso primeiro só... Não, mas deixa um pouquinho que eu vou terminar só aqui para eu tirar essa apresentação. No primeiro momento, nós vamos fazer só isso. É só para conhecimento de percentual, para saber, na nossa família, quantos estão mais para a linha do Rousseau, quantos estão mais para a linha do Hobbes. O que não é nem mérito nem demérito para ninguém. Nós temos que entender isso, porque não existe o certo e errado aqui. Existe crença. Existe aquele pensador que você se aproximou mais do que ele pensa, né? Na sequência, aí sim, uma opinião aberta, aí o Helder pode ver os interessados, eles podem se inscreverem, por exemplo, no chat, ou levantando a mão, o Helder controla isso. Aí cada um pode entrar e explanar a sua opinião, o seu entendimento, deixando a possibilidade para aquele que quiser depois, porque às vezes uma pessoa fala alguma coisa, aí vem outra e fala alguma coisa, e que pode, de fato, melhorar meu pensamento, ou mudar meu pensamento, ou reforçar meu pensamento. A pessoa pode, de fato, depois fazer um contraponto, se quiser. Então, eu termino a apresentação aqui, vou sair desse módulo aqui, e aí vou passar a palavra para o Helder, para ele poder abrir essa conversa. O melhor agora é essa conversa. É muito melhor do que essa apresentação. Está com você, Helder? Estou fechando meu microfone. Muito bem, é hora agora de manifestarmos só com um sinal. Aí eu vou fazer uma contagem aqui. Então, quem está com Hobbes? Quem acha que o homem é ruim? Levanta a mão, vou contar. Acho que só um. Só temos um por enquanto, hein, Eugênio? Preciso perguntar. Dois. Então, no primeiro, 3. Ah, não contei direito. Vamos recontar. Levanta a mão de novo. Eu não. 1, 2, 3. Darli levantou a mão. 3. Quem? A Darli, eu acho que levantou a mãozinha dela, Não, não? eu vi não. Não? Eu vi aqui embaixo, ó. Debaixo de você eu vi só aqui, ó. Não posso falar nome, né? Posso falar Pode nome? falar nome, não tem problema não. Então, vamos contar. Eu vi a Cida, Morena. Anésia e... Morena. 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 Maria Eugênia. E Maria Eugênia. Eu vi...
4. Depois, Marquinhos, você vai falar. Ainda não está na hora, não. 4. Beleza. Agora, quem está com o Rousseau? Quase todo. Alguns não levantaram a mão agora. Então, assim, eu não sei se estão com a primeira ou com a Tá segunda. ótimo. Eu acho vocês muito bonzinhos, gente. Então, assim, a maioria... Ô, Helder, Oi. Helder, eu tenho uma terceira, não sou nenhum nem outro. Não, beleza. Depois, então, nós temos aí... A maioria, nesse caso aqui, manifestaram que estão com Rousseau. É. Certo? Deixa eu ver se no chat quem não está com a câmera ligada se manifestou. Mas a maioria está aberta. Não, é isso mesmo. Então nós temos 4, né, com a primeira escolha, uma grande parte com a segunda e alguns têm um valor intermediário aí. Beleza, vai ser bom ouvir também quem está nesse intermediário, vai ser legal. Ok. Então, agora, eu acho que você pode abrir agora para cada um expor a opinião, aquele que tiver interesse, né? Tá. Para ninguém se obrigar a fazer. Olha, eu quero falar, então deixa ele falar. Então, aí você controla agora aí a ordem. Tá. Então, eu já tenho aqui inscrição, já tem uma e tem um sinal ali do Odilon. Quem mais aí na tela, levantando a mão que desejam falar? Eu quero você a última. Odilon e Cida. Ok, Marco Antônio. Eu Como por último, Helder. Oi? Eu por último. Ok, como o Marco foi o primeiro que escreveu, Marco Antônio, pode manifestar. Boa noite. Você está inscrita, você levantou a mão aí, porque você não escreveu lá, mas eu te vi. A Maria está inscrita também. Agora vamos Boa manter noite. os Tá me ouvindo aí? fechados para não dar ruído, por gentileza. Todo mundo, quem não estiver falando, fechando o microfone. Marco. Tá me ouvindo? Me ouvindo, Helder, direitinho? Sim, pode falar. Eu pedi para falar primeiro também, até porque eu vou precisar sair daqui a pouco por causa da minha aula. Mas, assim, eu não consegui me colocar nem em uma posição nem em outra, né? Mas não acredito que o homem nasce mal, não. Como diz Aristóteles, o homem ele nasce como uma folha em branco, né? E o que eu acredito que o homem, o ser humano, ele nasce com um espírito de sobrevivência, né? Assim como qualquer outro animal. O que o faz diferente dos outros animais é porque hoje, né, a gente fala assim, depois que a humanidade ela civilizou-se, uma forma de sobrevivência em grupo e tal, etc. Eu acho que se a gente pensar na questão espiritual, né, eu acho que tem tantas pessoas de fé aí, né, pensar que o homem nasce mal é desacreditar que o homem nasce à imagem e semelhança de Deus, né? Como que alguma coisa que nasce à imagem e semelhança de Deus pode ser mal, né? Então, se for por esse campo da espiritualidade, que eu imagino que a maioria das pessoas aqui acreditam, né? São crentes em Deus, aí acho que fica difícil acreditar nessa hipótese que o homem nasce mal. Mas, tirando um pouco essa questão da espiritualidade, né? A minha forma de pensar é que o homem nasce, então, com esse instinto de sobrevivência, que não significa que seja uma forma de ser mal, não. É de sobreviver. E hoje, como ele nasce no berço, né, da humanidade, e com todas as regras, a gente já falou tanto sobre isso aqui, sobre os valores, sobre a ética, né? A tendência é de que o homem, nascendo com esse espírito de sobrevivência, mas como essa folha em branco, como diz Aristóteles, que de acordo com o meio, né, ele vai se estabelecer como uma pessoa boa ou de acordo com o ambiente, né, e com essa forma de interação com o mundo, ele poderá ser mal, né? Então, assim, eu não vejo que o homem nasce mal, não concordaria com o Hobbes nesse sentido. Talvez o Foucault ele tenha sido ele tenha caprichado um pouco mais com a humanidade, né? Mas eu acredito que a nossa natureza de sobrevivência e que nós precisamos das regras que foram estabelecidas na sociedade, que a tendência de quem caminha, né, de acordo com as regras, com os valores, com a própria igreja, com a religião, é tentar ser melhor possível, né? Mas
é muito difícil atribuir isso. Então, assim, só para finalizar, né? Não penso que o homem nasce mal. Eu prefiro acreditar que não, que ele já nasce predeterminado para ser mal. Eu acho, desculpa a expressão, mas acho que seria uma bobagem pensar nisso, né? Então, eu prefiro acreditar que entre um e outro, que ele é capaz de ser bom, mas nem sempre isso vai ocorrer, né? Vai depender muito de todos esses valores aí, né? Que estão estabelecidos. Eu acho que se o homem nascesse com essa condição de ser mal, a gente não existiria mais humanidade, civilização, nada disso. Todo mundo já teria matado todo mundo e a gente viraria o homem primitivo, né? No início aí da nossa história. Então mas é uma questão meio complicada. Eu não acho que a gente não vai sair daqui com nenhuma resposta, né? Mas aí eu espero que eu tenha contribuído aí para os futuros debates aí para frente, tá? Obrigado. Então, Helder, deixa só eu aproveitar agora, sim. Eu não vou fazer ponto nenhum, não, mas eu só tenho que aproveitar para eu poder fazer algumas colocações dentro da minha apresentação, né? Eu concordo com o Marco Antônio na questão da sobrevivência, mas é porque tem uma corrente de pensamento hoje que defende que é justamente isso que mostra que o homem é mau, porque ele foi dizimando todos os animais que eram maiores que ele e que poderiam atentar contra a sua resistência. Mas aí eu penso justamente o contrário. Eu vou mais nessa linha do Marquinhos mesmo, de achar o seguinte: o cara foi o homem que matou, sei lá, matou o mamute. Se não matasse, ele morria. Então, assim, tem muito microfone aberto aí. Até a música. Eu acho que é do Marco Antônio ou da Iluze, um dos dois aí, os únicos abertos. Aonde ele encontrava a possibilidade de ser morto, o instinto de sobrevivência dele fez com que ele matasse mesmo. Mas eu também sou dessa mesma linha. Eu acho que é só instinto de sobrevivência, não é maldade, não. Pode seguir. Então, vou passar para frente, mas eu queria um contraponto ao que o Marco, não sei se eu entendi direito o que o Marco disse, se ele falou também que ele entende, no ponto de vista dele, ele não entende que o homem nasceu para ser bom. Eu acho que ele, não sei, eu acho que ele falou isso. Não falou, não. Então, posso ratificar aqui? Pô, deve, porque eu entendi que você, em algum momento, tenha dito isso. Eu não disse, eu coloquei duas formas de pensar. Primeiro, eu falei assim, se nós acreditamos mesmo que o homem é imagem e semelhança de Deus, não dá para imaginar que ele nasce mal, né? Então aí a gente tem que achar, a nossa visão de Deus é que é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Mas eu estou dizendo assim, pensando cientificamente, vamos dizer assim, né? Isso não faz com que eu não acredite em Deus de forma alguma. Eu penso que o homem nasce com espírito de sobrevivência, como o Eugênio aí também, né, acabou, clareou aí para a gente. O homem nasce como qualquer animal, só que a diferença do homem, diferente dos outros animais, que ele não voa, ele não tem garra, né, ele não tem espinho. A forma de sobreviver do homem é a sua inteligência, a sua forma de pensar. E para sobreviver, para fugir dos predadores, ele precisou encontrar uma maneira de sobreviver, né? De criar armas, tal, etc. Isso não faço, eu não estou dizendo que ele é mau por causa disso. Né? Hoje, quando a gente pensa que a humanidade criou uma situação de vida que permite que, por exemplo, quando uma criança, ao nascer, ela é cuidada pelos seus pais, seus familiares, pela própria escola, ele não precisa sair matando todo mundo, né? Então, porque ele conseguiu agora encontrar uma humanidade que permite e faz com que ele se torne uma pessoa boa, né? Então, não é questão de lá, eu não estou dizendo que ele nasce mal, né? Ele nasce com potencialidade, e a tendência do homem, por isso que nós conseguimos sobreviver até hoje. Bilhões. Né, de viver em comunidade, viver em família, senão a humanidade já tinha sido extinta. Por mais que algumas pessoas tentem ainda acabar com a natureza, com o meio ambiente, existe uma maioria das pessoas que são boas. Então, assim, não me faça escolher, não, assim,
Eu acho que o homem é bom, cara. Nós somos bons, né, Alex? Nós temos pessoas boas aqui. Não complica não, hein, Alex? Deixa o pessoal falar um pouco também. Não, tá tudo bem, tranquilo. É porque eu devo ter entendido equivocadamente. É porque a minha opinião é essa, não é minha hora de falar não, mas eu vou expressar rapidinho aqui. Eu tô com Santo Agostinho, não consigo me livrar disso. A essência do homem é boa, é para ser bom. Agora o livre-arbítrio que vai determinar o depois. Mas meu pensamento é esse. Vamos seguir então, eu não posso falar agora não, porque eu tenho que indicar aqui. Odilon, com você. Vocês acabaram adiantando aí bastante o que eu tinha pensado, sabe? Realmente, Santo Agostinho, se o Criador tão onipotente, tão bom, não criaria criaturas ruins, né? Eu levantei a mão aqui para o Rousseau, porque eu acredito que, basicamente, o homem nasce bom. Eu discordo do Rousseau quando ele fala que a sociedade é que corrompe. Eu acho que a pessoa ela vai ter escolhas. Então, é uma questão pessoal, não é a sociedade mesmo. Pode até acontecer do meio influenciar em alguma coisa, mas a opção é individual. É isso aí que eu queria falar. Ok, Odilon, obrigado. Eugênio, quer ir participando ou pode avançar um pouco mais? Não, tá tranquilo, o tio Dilon colocou muito bem. Eu acho que, na verdade, ele tem escolhas. Eu só acho que ele, na verdade, ele escolhe aquilo que apresentam para ele, né? Se você só apresentar coisas boas para ele, ele não tem como escolher o mal. Mas como a sociedade ela tem a parte hipócrita dela, então vai apresentando o bom, o mal, e o sujeito faz a escolha. Então, de uma certa forma, ele acaba sendo influenciado porque ele dá uma escolha para ele, né? Ok. Temos a Luz e a Cida, eu não lembro quem está na frente. A Luz está aberto o microfone, pode ir, Luz, por favor. Só algumas contribuições, tá? Rousseau e Hobbes, né? Eu faço a seguinte questão. O homem todo homem é imagem e semelhança de Deus. Não é isso que a gente acredita, que a gente prega? O homem é sem rótulos. Jesus, quando ele coloca os 12 apóstolos, quando ele se dirige às pessoas, ele não classifica, ele não julga, ele vê a essência. Agora, cada um de nós não somos folhas em branco. Nós trazemos a história de toda a nossa linhagem, vamos dizer assim. Além da genética, hoje nós temos uma ciência chamada epigenética, que vai colocar a nossa herança, além da nossa herança genética, a nossa herança emocional, a nossa história. Então, quando você vê alguém roubando uma comida, por exemplo, por que ele está roubando? Qual é a história que está por trás daquilo, né? Então, o homem é essencialmente bom, sim, mas ele tem uma história que é colocada, história individual. E aí vão entrar as leis da sobrevivência do ser e da espécie. Além da gente, todos nós temos essa lei dentro de nós. Por sobrevivência, nós atacamos até hoje. Não foi privilégio das civilizações anteriores. Por sobrevivência, a gente é capaz de defender. Então, a defesa própria e a defesa da espécie. Chega perto de uma... Nós estamos envolvidos com as galinhas hoje, né? Mas quando a galinha está lá com os pintinhos, chega perto, ela se arma toda. Ela defende aquele grupo, né? Então, o ser humano, ele vai sempre se preservar e preservar a espécie. Ok?
Ok, Eluze. Você me desculpa, acho que você tinha pedido para ficar no final, né? Perdoa. Então, o Eugênio, homem ele não é bom e nem ruim, ele é. E a gente acolhe todo mundo do jeito que é. É a beleza que Jesus colocava a todo momento. Aí, e mesmo aí, o que a Luz falou de interessante aí, o Jorgelão falou primeiro que não concordava totalmente com o Rousseau, eu também não, e a Luz clareou mais ainda essa questão de que, independente da natureza dele, as regras são necessárias, né? Porque, assim, o homem não tem jeito, ele até hoje, se deixar, a gente se ataca por algum motivo. Eu não acho que é por maldade. Se ataca para sobreviver, para ocupar lugar, sei lá, por um monte de coisa. Então, se não tiver regra, isso vira uma bagunça mesmo. Nós não fomos feitos também para vivermos sem regra nenhuma. Outra coisa, Celinho, quando você. Eugênio. Hoje é Eugênio. Quando você fala a mesma mãe com todos os filhos. Cada filho tem uma mãe. Aquela mãe que foi mãe aos 20 não é a mesma mãe aos 25. É isso. Ela tem, além dela ter uma vivência de mais 5 anos, a experiência dos 9 meses, o que ela passou, se ela passou fome, se ela passou aperto, se ela passou sufoco, se ela sofreu assalto, violência. Naquela gravidez, aquele filho é muito diferente do outro. Sim, mas aí você tem o caso dos gêmeos, né? Ruth e Raquel, então é um trem danado. A mesma coisa. A mesma coisa. Ali dentro do útero, eles vão competir também. Tá certo. Pela ok. sobrevivência. Seguindo, Cida. Com você, Cida. Boa noite, pessoal. Olha, eu queria dizer para vocês que eu concordo com o Marquinhos, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Eu acredito. Mas eu acredito também no homem que não tem Deus no coração dele. Aí ele se torna muito mal. Porque como é que a gente vai explicar um homem que tem coragem de estuprar uma criança, bater na mulher dele na frente dos filhos, assassinar a mulher, que a gente vê isso. Eu não vejo mais notícia para não ficar doente, mas a gente sabe que é isso que acontece. Então, é por esses motivos que eu acho que o homem não é bom quando ele não tem Deus no coração dele. Quando ele não tem Deus, eu que estudo muito a Bíblia, eu vejo que o homem é criatura de Deus. Quando o homem tem Deus na vida dele, no controle, no domínio da vida dele, ele se torna filho de Deus. E como filho de Deus, ele se torna obediente a Deus. E por ser obediente, ele passa a ser bom. Porque senão não precisava haver lei, gente. Senão não precisava, estava tudo bom, todo mundo é bonzinho. Entendeu? Mas existe gente ruim, sim. As pessoas que não têm Deus no coração, ela está sujeita a fazer barbaridades. Eu falo para vocês porque eu convivi com pessoas más, pessoas ruins. Eu não digo pessoas assim, de um homem atacando outro homem. O que eu fico indignada é de ver um adulto agredir uma criança, como eu já tive que tirar a criança debaixo da mãe, a mãe enforcando a criança. Eu já tive que socorrer umas 3 crianças durante a minha vida para não ver essa mãe assassinar ou nem sei o que fazer. Então, eu vendo isso, assistindo tudo isso, o que eu concluí? Essa pessoa não tem Deus no coração dela. Não é julgar. Eu fiquei indignada, sim, fiquei muito indignada. E se tivesse, na época que eu vi isso, como tem hoje, Conselho Tutelar, eu teria denunciado essa pessoa. Não denunciei porque, na época, eu não sabia nem como fazer. Mas eu acudi a criança, eu já socorri criança dentro da minha casa, que meu esposo aqui é testemunha, para não deixar a mãe matar. Então, eu já enfrentei coisas que vocês não têm noção. Mas aí eu digo assim, como que eu vou olhar para essa pessoa e dizer que essa pessoa é boa? Essa pessoa dava comida azeda para os filhos. Já vi mãe amarrar filho de manhã dentro de casa para sair fazer faxina, mas deixar a criança amarrada sem comida. Tá? Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu não acho que o homem é tão bonzinho assim, não. Só quando ele tem Deus no coração. Obrigada, gente. Boa noite. Aí, Cida, só para botar fogo na fogueira, e você acha que o bebê tem Deus no coração ou não? Quem? O bebê.
O bebê pertence a Deus, ele já é de Deus. Com certeza ele tem Deus. Ah, então tá. Então Aqui, Jesus. o Deus sai do coração na medida que ele vai crescendo e vai Ele tira Deus do coração dele, não é Deus que sai do coração dele, não. Entendi. Na medida que ele cresce, ele vai se afastando de Deus. Tá, então você é Rousseau mesmo. Sou só. Ok, seguindo então. Agora vamos ouvir a menina mais bonita dessa turma aí, Maria Eugênia. Maria. Ô tio. Oi. Todo mundo já falou que eu ia falar. Ah, mas pode Minha repetir. resposta é tudo resumido. Você não quer complementar com nada, não? Ih, já falaram tudo que eu ia falar. Então, mas você acha que o homem é mau ou bom? Quando ele, na sua essência? Uai, não. O bebê é mau, você acha que a Isis é má? Não, eu acho que o ser humano não nasce mal, ele nasce bem. Mas ao longo do tempo ele vai descobrindo umas coisas e ele vai virando mal. Tá certo. é minha sobrinha, viu, gente? Vamos seguir? Morena. Minha mãe também falou a mesma coisa, que todo mundo ia falar. Então vamos passar agora para Terezinha. Olha, para mim, o homem nasce bom, mas ele traz todas as programações familiares aí do sistema, né, que a mãe vive. Ele nasce bom. Aí, a partir daí, ele vai se escolher o lado dele, se ele quer seguir um lado ou outro, mas vai pela programação familiar que ele pega. Porque eu vejo assim, olha, quem teve vou dar um exemplo dos seus, um Panimento e uma Adendalina. Vocês vão pegar uma programação boa. Mas você aí, depois que nasce, a opção é sua. Então, não é que você nasceu ruim. Depois, a opção por ser bom ou ser ruim é nossa. Entendeu? Era isso. Tá bom. A essência é boa. A essência é boa. É Rousseau. Ok. É Rousseau, a Terezinha. Sou. Obrigado, Terezinha. Então, na minha lista aqui, eu não sei se eu perdi alguém, eu tenho a Elizabeth, mas ela pediu para deixar um pouquinho mais para o final. Tem alguém antes aí que eu não tenha percebido? Zé Carlos. O Eduardo Sérgio Barcelos parece que se candidatou, o Zé Carlos se candidatou. Zé Carlos e Maria Helena. Não, Maria Helena? Ah, eu tinha Maria Helena aqui. Maria Helena e Zé Carlos, depois a gente passa para o Eduardo. Eu não vi a inscrição do Eduardo, mas já está inscrito automaticamente. Pode falar, Maria Helena, por favor. Boa noite. Então, eu não votei nem no Rousseau, nem no Hobbes, porque assim, eu não consigo ver assim, dessa forma, que nasce bom ou nasce ruim, tá? Eu vejo assim, dessa forma que a Eluze colocou, né? O homem ele vem carregando um conjunto de traços, maneira de agir, de pensar, e uma carga genética bem grande, né? E veja assim que a sociedade, ela influencia, mas ela não determina. Ela vai influenciar, mas o que vai determinar é a própria pessoa, tá? Então, é isso. Eu queria colocar isso, tá? Eu não sou nem um nem outro. Mas então, assim, se você entende, por exemplo, que a sociedade ela não determina, ela pode só influenciar, então você também acha que o homem, devido à carga genética dele, pode chegar mal ou pode chegar bom? Sim, pode chegar bom ou mal, Tá bom. A sociedade vai influenciar, mas não determinar. Ok, obrigado, Maria Helena. Professor Zé Carlos. O Jeremias também quer falar, viu?
Ai, ai. Zé Carlos saiu da reunião, deve ter caído, vai entrar de novo. O Zé Carlos, ele estava aqui, ele foi abrir o microfone. Voltou. Ele foi abrir o microfone e fechou. Vamos passar para frente, então, e vamos... o Jeremias? Você tem o Eduardo, a Joana Dark, você não está acompanhando? Não, todo mundo se inscreveu. Joana Dark, Eduardo, Jeremias, Elizabeth, Não, sim. Zé Carlos. Então vamos lá. Jeremias, vamos fazer a sequência. Jeremias, Eduardo, Joana. E o Zé Carlos, na hora que voltar. Jeremias. Na minha opinião, o homem não depende da genética dele, da gravidez, da maravilha, né? Eu tenho exemplo de pessoas diferentes na minha família, sim. Não que a pessoa é má, mas é uma pessoa deprimida, porque na época da gravidez da minha mãe, nessa época minha mãe teve muito aborrecimento, entendeu? E aí meu pai é um pouco rigoroso, embora meu pai não era ruim, meu pai era legal, portanto educou a gente muito bem. E depende do meio ambiente, porque se o pai é filho, ensina ele a trabalhar, ensina ele a respeitar os outros, sempre ser verdadeiro e ser honesto, então nesse pensamento. Então, ele vai ser moldado de acordo com o pai e a mãe e a educação que dá para ele. E também, se ele tem Deus no coração, o pai ensina que nós devemos respeitar um outro, nós somos irmãos, respeitar o outro, e ver no outro como fosse a gente, né? A gente não quer o mal para a gente, porque quem quer para o próximo. E o pai sempre educou o filho, não podemos ser egoístas, tem que ser solidário, entendeu? A gente tem que trabalhar para sobreviver. O que a gente fazer tem que fazer bem feito, entendeu? Como você fazer uma coisa para você e fazer para os outros, como se fosse para você mesmo. E agora, a criança, educada entre briga de pai e mãe, a gravidez também indesejada, isso é muito triste, porque a criança já sai rejeitada no da mãe. Isso tem muita criança meio abandonada na rua e revoltada, é por causa disso, da criação, né? Então, isso que eu acho que depende da criação que ele foi moldado, né? E às vezes pessoas também que era mal. Vou dar um exemplo do Zaqueu, né? Zaqueu era cobrador de imposto e era muito corrupto, né? Ele cobrava mais, mas aí, com o tempo, ele se converteu, né? Quer dizer, a pessoa, com o tempo também, pode mudar também. Como o Zaqueu, o apóstolo Paulo, né, que era muito ruim, que matava os outros, depois ele viu que a vida não é assim, né? Se converteu. Então, essa é a minha opinião, né? Como não nasce mal, né? Com o tempo, de acordo com o que está na sociedade, se for mal, aí ele vai ficar ruim. Pode ficar ruim. Ok, obrigado. Quer comentar, Eugênio? Não, ficou claro para mim o que ele pensa. Ele acredita também nessa carga genética, né, que a Maria Helena falou, que a Luz falou, e ele acha que a sociedade tanto pode piorar quanto melhorar o homem. Ok, dando a sequência, Eduardo, você dá licença, o professor Zé Carlos retornou, posso passar para ele? Claro. Professor Zé Carlos, por favor. Sim, pois não, estive um momento fora aqui da minha conexão, mas eu penso o seguinte, eu tenho um enfoque bíblico, tomando a tradição judaica e cristã, com a ideia do pecado original, que seria um selo de maldade que o ser humano traria em si. Seria o chamado pecado original. Mas eu entendo que esse pecado original é, sobretudo, a tendência ao egoísmo, e conforme o professor Marco Antônio colocou e outros que se seguiram, é uma questão de sobrevivência.
a luta pela sobrevivência que faz esse egoísmo. Agora, o que me faz defender o Rousseau e a bondade do ser humano é a possibilidade do arrependimento, a possibilidade de errar, mas também de se recuperar e refazer a sua vida. Então, essa possibilidade de bem, ela é muito forte. E é por esta razão que, inclusive, eu não aceito a pena de morte, porque o indivíduo tem, até a última luz, né, de consciência, o direito de se arrepender e fazer uma adesão ao bem. Por isso, eu acho que penso que o homem nasce bom, apesar do pecado original. Só isso. Muito bem, acho até que o professor pontuou bem a questão da possibilidade que o homem tem, né, mesmo em sendo muito mal, de, no último momento, retornar à sua origem. E a sua origem, para ele, é a bondade. Eu também penso assim. Eu acho que ele nasce bom mesmo. Agora vem o Eduardo aí, que vai julgar nosso por terra fora. Ok, Eduardo, com você. Boa noite, gente. Bom revê-los aí. Eu já estou adorando só de ver essa conversa acontecendo. Já é muito legal. Eu, dentro desse ponto aí que vocês estão trazendo, na minha posição de quem já estuda um pouco sobre isso, né, e se debruça, vocês tocaram em vários pontos aí, que são quase que insolúveis, né? O interessante mesmo é essa chama do pensar, da investigação, assim, que eu acho que é o que move a gente. Obviamente, assim, eu não consigo ter uma consciência de que nós sejamos estanques, assim, bons ou maus. Nós todos, né, todos nós aqui, somos intercambiantes, assim, né? De alguma maneira, fazemos o bem e fazemos o mal, somos ambivalentes. Eu acho que essa é a marca, assim, humana, essa ambivalência, essa capacidade de fazer o mal e fazer o bem também. A mesma pessoa, né? O indivíduo que às vezes é criminoso, às vezes ele consegue ter um gesto com alguém e praticar o bem com uma criança, por exemplo, alguém que ele goste, a mãe, né? Tem várias situações, vários casos, na própria literatura, mesmo nas novelas, assim, a gente vai ver situações assim, em que a gente vai perceber que a pessoa é má, tem uma conduta para o crime e tal, violenta, mas em algum momento ela pode fazer o bem. Então, eu acho que isso se deve exatamente a uma coisa que talvez Santo Agostinho fale, né, da ignorância. Para Santo Agostinho, a gente só chega no bem pela graça, né, porque por nós mesmos, né, esse livre-arbítrio nosso, ele é um pouco incapaz de fazer a gente chegar. Ele fala, né? Talvez eu não mereço, né? Mas é a graça divina. Eu gosto de pensar que nessa saída de Santo Agostinho, né? Que sem a graça a gente não consegue chegar ao bem. Então esse pensamento me interessa, né? A possibilidade da redenção humana me interessa, né? Acho que interessa a todos nós, né? Claro, percebo que vocês todos aqui, todos nós aqui, estão, de alguma maneira, querendo, buscando esse bem. Mas a gente não sabe o que é o bem absoluto. Então, eu não consigo acreditar no mal absoluto também, né? Porque supor o mal absoluto, né, é imaginar uma situação fechada, estanque, enquadrada, definida, né? Uma espécie de demônio, de Satanás, assim, que só fica urdindo mal. Eu não sei se é assim, né? Eu acho que essas categorias, bem e mal, elas estão em construção na vida social, né? Vocês falaram aí do Foucault, vocês falaram aí, eu cheguei um pouco atrasado, não consegui chegar na hora certinha, queria ter acompanhado desde o começo, que vão falar exatamente que o bem e o mal são processos, né? Estão sendo construídos, né? Então não tem assim uma definição cabal, né, do bem e do mal. E daí a nossa frustração, daí a nossa imperfeição humana, né, nesse sentido. A gente está buscando
o bem, e às vezes equivocadamente fazemos o mal. São Paulo fala também, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então, muitas vezes a gente vai conversar, eu vou conversar com minha esposa, eu vou falar assim, não, eu vou conversar, eu vou fazer assim, e chega na hora, às vezes sai tudo errado, você se atropela, e não consegue ter aquela abordagem melhor e tal, numa coisa. Então, tem um amigo que fala assim comigo, né, que a gente faz um plano, às vezes Deus faz outro, né? E esse mistério da existência, né? Eu entendo assim. E me interessa pensar positivamente. Eu sou mais rousseauista nesse sentido, porque me interessa mais, né, o tempo todo pensar que a gente pode se redimir. Então, eu acho que estrategicamente é interessante pensar no Rousseau, porque a gente tem sempre a possibilidade da redenção, mesmo aqueles que fizeram coisas horrorosas, né, ali no íntimo do coração deles, né, que é insondável, né, dentro da tradição cristã, pensar assim, né, o insondável coração humano. Eu penso que é mais interessante para a gente a perspectiva rousseauista. Agora, tem uma coisa, Hobbes, assim, é muito interessante, porque nos dá assim, algumas indicações de que muitas vezes a gente é salvo pelos processos sociais. Então, essa sociedade que às vezes também pode nos levar ao mal, por um tanto de circunstâncias, também pode nos salvar. Né? Há vários exemplos que a gente pode se dar conta de que quando a presença do Estado se faz mais efetiva na vida das pessoas, que as pessoas mudam seus padrões, mudam suas... Então, a gente fala assim, né, na filosofia, uma dialética entre esse bem e o mal, né, uma relação intercambiante que fica mudando e alterando. E eu acho que a nós interessa assim, compreender essas coisas assim, esses processos de construção. Né? Mas eu quero dizer, mais uma vez, que vocês estão de parabéns de ter essa conversa, coisa muito bonita. Eu vi a reportagem lá que a Beth me mandou, que bacana. Continuem assim, muito legal. Não sei se eu contribuí muito, não, mas eu estou gostando de ver. Um abraço para todos. Com certeza. Eduardo contribuiu muito, um prazer muito grande tê-lo aqui. E compreendi muito bem o que você falou, mas fiquei só com uma dúvida. Aí uma perguntinha rápida. Eu quero saber lá na infância, lá no colinho da mamãe, ele é bom ou mal? Sim, eu penso que é bom, né? Eu acho que é por isso, como não é bom nem mal, esse negócio do bem e do mal são categorias que nós projetamos, por isso eu digo assim, né? O bem e o mal são construções sociais, né? E há uma, até no exemplo que eu dei lá na nossa conversa anterior, de que as coisas não estão assim pré-definidas, né? Então, assim, há várias culturas, as noções de bem, de certo e errado mudam. Então o Marco Antônio razão, a gente não sabe. Marco Antônio usou a figura da folha em branco, seria mais ou menos isso? Mas ao mesmo tempo foi muito bacana também as outras abordagens aí que negaram a folha em branco. Eu não acho que é folha em branco, mas não. Nós temos já, assim, várias evidências científicas que eles não tinham, né? Rousseau, Hobbes, essa galera da filosofia moderna, eles não tinham vários elementos que nós temos hoje dentro da própria teoria da evolução das espécies, de vários setores pesquisando, né, sobre essa nossa construção do humano, que vão, assim, romper um pouco com essa ideia de folha em branco, né? A gente traz um tanto de carga genética de cada um, né? É diferente, e habilidades são diferentes, a gente tem tendências para algumas coisas, talentos para algumas coisas, né? E a gente não conhece ainda essas coisas, né? A ciência está tentando entender, mas, de fato, valeu. Bacana. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela participação. Joana, depois volto para você, Luzi. Oi. Ei, Joana. Ei, pessoal. Eu quero agradecer aí o convite para estar participando. Estou assim, amando aí tudo. E eu entrei cedo, mas eu tive um imprevisto aqui, não pude acompanhar a explanação do professor aí, do Eugênio. E aí não sei muito assim, se eu vou estar falando uma coisa, eu vou falar o que eu penso, né, nesse ponto aí. Eu acho que todos nós, a nossa essência, ela é boa.
O que muda é isso que eu esqueci o nome agora, que ele acabou de falar, e que a gente vive em construção. O nosso mundo, ele passa, a gente constrói tanto o bem quanto o mal. Eu acho que existem as duas coisas dentro da gente. Eu fico assim pensando, às vezes eu tenho dúvida se a gente, por exemplo, quando a gente nasce, a gente já nasce com um lado mal. Eu não sei se a gente já consegue vir com esse lado mal. É claro que a gente tem toda uma bagagem genética, né, dos nossos antepassados. Mas eu acredito assim, que a gente nasce bom, pessoas boas, do bem, e que a gente depois aprende que existem os dois lados, e que a gente tem dentro de nós os dois lados, só que a gente, como a gente vive em sociedade, a gente trabalha, convive com pessoas muitas vezes maravilhosas, como eu posso citar o meu chefe, querido Helder, aí, que eu sou apaixonada, por esse ser humano maravilhoso que ele é lá conosco. Então, isso nos faz sermos uma pessoa do bem também, porque o convívio, eu acho que ele manda muito nessa construção do nosso ser, do nosso íntimo. Então, assim, por mais que a gente tenha também um lado ruim, a gente tem o livre-arbítrio de escolher que lado que você quer estar. Se você quer estar sempre do lado do bem ou do lado do mal. É isso que eu queria falar, gente. Obrigada aí, tá? Bacana. E a Joana, ela reforçou essa ideia da construção, né, que o Eduardo falou. Isso é bem interessante, porque até o nosso pensamento, né, sobre essa essência do homem, ele vai mudando durante a nossa própria existência, na medida que você vai encontrando determinados tipos de pessoas, né? Tem vezes que você encontra a pessoa tão má que você vira e fala assim, tem jeito com o ser humano não, bobo, isso já nasceu ruim mesmo. Outra hora você acha o Helder no seu caminho, você acha a pessoa boa e você fala, não, o homem é bom, né? O homem é bom. Bacana. Não é assim também não, viu? Obrigado, Joana, pela participação. Temos o Levi, a Elizabeth, e a Luzi pediu para falar de novo, né, Luzi? Já passou? Sim, então pode falar. Depois? Agora, pode ser. É porque eu fiz um slide, igual a Maria Helena. Ah, tá. Tem um slide. É o meu slide. Mostra seu Não slide. Tá dando para ver? Essência. Quando todos nós somos maravilhosos na nossa essência. Quando a resposta vem da essência, ela é sempre maravilhosa. Quando ela vem de tudo que não é essência, a nossa resposta pode não ser tão boa. Entendeu? Aí vai entrar o ego, vão entrar as programações, né? Que os contatos que a gente fez na vida, quem a gente encontrou pelo caminho. Se eu encontrei o Helder, se eu encontrei o Celinho, se eu encontrei a Elizabeth, se eu encontrei o Dilon, quem que eu encontrei pelo caminho vai fazendo isso tudo aqui. Mas a essência é boa. Então, dentro de nós temos os dois, sim. É aquela história dos lobos, né? Quem que eu vou alimentar? Eu vou alimentar o meu eu profundo ou eu vou alimentar o meu eu falso? Quem que eu estou alimentando o tempo todo? Só isso. Tudo bem. Ok. Levi? Já foi quase tudo falado, mas eu queria só colocar. Eu sou, mas acho que o Hobbes tem alguma razão. Quando ele diz que o ser humano ele nasce bom, ele diz que nasce ruim, eu acho que nasce bom, mas ele precisa de um freio. O freio é exatamente para evitar aquilo que o Marco Antônio falou, o instinto de sobrevivência, que vai fazer com que ele pegue um caminho de resolver na força. Então, a sociedade precisa de regramento, mas o homem, na essência, é bom. Eu tenho um exemplo legal, que um garoto que nós trouxemos para a nossa casa, e ele começou a ter problema na escola, mas com um aproveitamento monstro, mas coisa que nunca se viu. Um dia, eu conversando com a psicóloga da escola, ele diz assim, o senhor está querendo um pouquinho demais do ser humano. Esse garoto viveu 13 anos de uma forma, né?
e com 2 anos o senhor já transformou muita coisa, agora nós já transformamos esse garoto em muita coisa. Agora, querer mais do que isso em tão pouco tempo é impossível. Quer dizer, o ser humano é bom, nasce bom, pode se transformar dependendo do ambiente que vive e também pode retornar à sua essência, dependendo daquilo que acontece. Por Deus, como o Jeremias falou, né, o arrependimento, e o Zé Carlos também falou no arrependimento, voltar à sua essência por obra de Deus, por fé em Deus, ou até mesmo pela mudança do ambiente que viveu. Parabéns, Eugênia, parabéns a todos pela essa maravilhosa aula. Obrigado, Levi. Ótima contribuição. Obrigado, Levi. Elizabeth, agora é com você. Agora sou eu. Você disse que é sempre no final, né? Não sei se mais Boa noite a alguém aí todos e deseja todas. manifestar. Deixa eu perguntar aqui. Alguém mais? Não, mas não era tão final assim, não. Mas tá doido. Então é com você, Aí, Beth. um prazer te ver aqui, tá? Ô, Joana, o Elber é um amor de pessoa mesmo, viu? É esse ser humano maravilhoso. Aí, todo mundo tem. Aqui. Mas eu acho que o homem, né? Ele é bom na sua essência mesmo, mas eu vou pegar um ganchinho da fala do Eduardo ali, ele fala que ele é uma construção social, né? Eu acho que a sociedade, ela molda muito mesmo, né, o ser humano. Se a gente for ver por épocas, por exemplo, né, se você pegar lá a Idade Média, né, com a questão da igreja, da Inquisição, né, a sociedade toda tinha um pensamento, né, mais ou menos igual, né? Quando a gente pega lá a questão da escravidão aqui no Brasil, né? Era quase que unânime, né, a forma das pessoas pensarem. Então, eu acho que o ser humano ele é moldado pela sociedade, né? Pelo ambiente que ele vive, pela sociedade que ele vive, né? Pelas normas que ele carrega, né? Ele pode mudar isso de acordo com a sua essência, mas é muito determinante o meio que ele vive. E é isso. Muito boa lembrança aí, Beth. O Eduardo escreveu, ele tem razão. Bacana. Bom, eu acho que foi uma boa conversa, né? Então já estamos aqui, são 15 para as 9. Estamos atrasados já, o pessoal perdendo novela, já perdeu o jornal. Mas a ideia era essa, é trazer uma discussão para a família. Eu acho que foi bem legal. E pelo menos a gente fica feliz de não ter ouvido ninguém aqui falar assim, defender, não, o homem é mau mesmo, e é mau e não tem jeito e não tem conserto. Então, assim, mesmo achando que ele seja mau ou seja bom, nós sempre achamos que ele pode melhorar. Então, a gente vai até lá no momento da cruz, quando o ladrão está lá na cruz, né? E ele se salva. Então, aquilo que o professor Zé Carlos falou. O Eduardo falou bem sobre a construção e o professor Zé Carlos falou sobre a possibilidade de retorno ao bem, né? Mas tá bom, bacana. Eu gostei muito da discussão, agradeço muito essa turma discutir conosco esse assunto. Obrigado, Eldo, obrigado a todos. Então, obrigado a todos. Assim, você não esperou perguntar se alguém ainda desejava falar alguma coisa. Eu posso ter pedido a alguém, acho que todo mundo falou. Muito bom, muito legal, obrigado a todos por terem vindo, por estar conosco. Joana, o convite fica aí, reforçando para você também, Eduardo, que trouxe uma matéria tão bacana para a gente e está aberto aí para outras vezes, tá? Obrigado a todos. Valeu, obrigado, Helder. Eu gostaria de falar. Ah, pois não. A Conceição. Conceição. Diga, Conceição. A Monteiro, só se ela abrir a câmera dela. Obrigada a abrir a câmera, né? Eu nem sei. Obrigada, abrir. Abrir. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo, todas as pessoas da família Gomes, essa família maravilhosa. Eu queria perguntar para o Eugênio e para o Eduardo, ver se eles conseguem me ajudar nesse entendimento. A minha pergunta
O ser humano, assim, para minha pessoa, assim, eu acredito. Para mim está Eu falei, travado. eu vou ouvir esses dois, porque eu falei com a Beth assim hoje, acho que esses meninos vão falar uma coisa de comer, que a gente perguntar para eles, se é de comer ou de beber, porque nós não vivenciamos muito essas discussões, né? Mas, para a minha pessoa, para o meu entendimento, eu acho que o ser humano nasce, para a minha cabeça, nenhum ser humano é mau. Eu posso estar errada, mas assim, nenhum ser humano nasce mal. A essência do ser humano é boa. Eu tenho um problema de achar que a sociedade destrói o ser humano. Eu tenho esse entendimento. E acho que a gente é fruto do meio. A gente tem a carga genética, tem a carga ancestral, mas que nós sofremos muita influência do meio. Isso faz com que, por exemplo, eu, Conceição Monteiro, que nasci no Brasil, será que eu seria desse mesmo jeito de ser se eu tivesse nascido no Oriente Médio? E se eu tivesse a carga genética histórica de uma família do Oriente Médio toda lá? Será que eu seria a mesma pessoa, com a mesma forma de mais ou menos atitude, de pensar e de agir? Será que lá eu não seria, por exemplo, xiita? Será que lá eu não seria a defensora de que todas as mulheres deveriam usar a burca? Então, por isso eu acho que a maior influência, que nós temos carga genética, carga histórica, carga ancestral, temos tudo isso, mas que nós temos também uma influência muito forte do meio, da sociedade, do fator social. Por isso eu acredito que todo ser humano é possível de correção se ele receber o cuidado necessário, né, as orientações necessárias, e ele conseguir viver e conviver com um meio mais justo. Eu não sei se eu seria a mesma pessoa se eu não tivesse, por exemplo, eu tenho, vamos colocar nossas pessoas, né? Eu tive um pai, tive uma mãe, né? Todos os dois muito bons. A família Gomes é uma família que tem uma ancestralidade, um jogo de pessoas extremamente extraordinário, excelente. Será que nós seríamos essas pessoas se nós fosse fruto do ódio? Será que se nós não conhecêssemos nem pai e mãe, se nós morássemos num ambiente completamente agressivo, onde que a sobrevivência é feita, nós tínhamos que nos defender para sobreviver desde que a gente tem 4, 5 anos. Será que nós seríamos essas mesmas pessoas? Será que se a gente tivesse nascido não nas condições em que nós nascemos, se nós fôssemos o fruto de absoluto ódio, da absoluta intolerância, de não termos tido acesso à escola, será que nós seríamos as mesmas pessoas que nós somos? Então, assim, é uma pergunta que eu faço para os debatedores, para o Eugênio e para o Eduardo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu tenho dúvida, eu estou trazendo problematização para a noite. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo sobre esses dois. Só que eu tenho uma tendência a gostar de Rousseau. Até porque ele teve muita interferência e influência na educação. Então, eu tenho uma tendência muito grande para Rousseau. Mas é assim, tendência, igual você gosta, né? Tem uma empatia, mas não significa que eu tenha conhecimento profundo de diferenciações de um e de outro. Só que eu tenho essas ideias que, assim, são mais minhas, assim, não sei se... Eu estou jogando a pergunta. E aí? Posso falar, Léo? Alô? Oi. Eu acho que eu falo primeiro, porque aí depois o Eduardo, como filósofo, ele remata esse negócio. Ok, vai lá, Eugênio. Conceição, boa noite, prazer te ver aqui, que bom. E eu acho até assim,
o que move o mundo são as perguntas, né? A gente aprende perguntando, eu aprendo perguntando, então bacana demais. Tem vários pontos aí, né? Mas eu quero destacar dois. A questão, para mim, fica muito claro na sua fala de como que o ambiente ele vai interferir na formação, na vida da pessoa. Está claro para mim. E o Rousseau e Hobbes, os dois falaram isso. Só que um falava uma coisa, um falava assim, o homem precisa do meio ambiente para frear ele, porque se não tiver, ele vai sair matando todo mundo, ele se mata. É lobo comendo lobo. O Rousseau falou, não, o homem é bonzinho. Quem estraga ele é o meio ambiente. Então, para todos os dois, o meio ambiente iria interferir. Quando você fala assim, a Eluse falou sobre carga genética, eu entendi, Maria Helena falou, você falou. Eu vou no meu pensamento, né? Eu vou na essência do homem. Na essência, eu acho que ele é bom. Porque senão o filho do Jack Stripador tinha que sair matando todo mundo. Você vai encontrar um monte de filho que ele é filho de um estupro. Ele é filho de uma maldade que alguém fez com a menina e nem por isso ele está condenado a ser uma pessoa má. Então, assim, se a gente fosse olhar essa carga genética, então tá. Então, filho de assassino está ferrado, vai ser assassino mesmo. A filha da prostituta vai ser prostituta, então você já está condenado. Então, até acho que você vem com carga genética, mas a essência nossa é boa. Agora, o meio vai, com certeza, interferir nisso tudo. Não tem outro jeito. Se eu for criado num ambiente de guerra, a minha tendência é reproduzir aquilo que eu estou vendo lá. Se eu for criado num ambiente de seminário, vai ser o que eu vi lá. Então, e assim vai. Não estou nem dizendo que o seminário é bom, que seja ruim. Estou dizendo que o ambiente ele vai, de fato, interferir. Eu sou Rousseau até porque eu acho. O Eduardo falou uma coisa legal aí. É mais fácil a gente ser Rousseau do que ser qualquer coisa. Ser Rousseau é mais tranquilo. É mais leve, né? É mais leve. E aí, porque também entra toda uma questão religiosa nisso tudo. É muito difícil você ter um pensamento e se livrando de todas as suas crenças, né? Então, assim, essa crença de que você é imagem de Deus, e aí a questão do pecado original. O professor Zé Carlos já colocou isso muito bem, e tanto é que você, a igreja fala que com o batismo você está livre dele, né? Ou seja, você é bom naquele momento. E aí, mesmo que você tenha algumas cargas genéticas, elas podem ser ou ampliadas de acordo com o ambiente que você vai encontrar, ou vão ser minimizadas de acordo com o ambiente que você vai encontrar. Isso é o que eu penso, Eduardo, com a palavra. Foi boa essa colocação da Conceição. Eu me lembrei aqui que eu queria ter falado antes do Aristóteles, né, que é um pensador que interessa porque ele é antigo. Antes de Cristo, 300 e tantos anos antes, e me interessa esses autores porque eles não estão assim tão, vamos assim dizer, influenciados pela nossa visão, pela cristandade e tal. O Aristóteles vai falar que nós somos potencialidades, né? Nós nascemos um tanto de possibilidades, um campo aberto. Não vou nem dizer a tal da folha em branco, mas um campo aberto, né? Então, a gente pensar que todos nós somos uma semente. A imagem que ele usa é um pouco essa, né? Dependendo de onde você põe uma semente, essa semente vai germinar de um jeito. Dependendo de onde você põe a semente, ela vai germinar de outro. Se eu der condições para ela pode se tornar uma árvore imensa, mas se o terreno for estéril, né, o ambiente não colaborar, não tiver um nutriente adequado, obviamente ela vai sofrer as ações daquele meio e não vai conseguir desenvolver aquela potência que ela tem. Agora, é claro que eu não estou querendo dizer que as nossas potências também são todas iguais, que seria muita ingenuidade, né? Nem todos nós vamos conseguir ter uma inteligência matemática, essas habilidades, esses dons, né? Vamos assim dizer, numa linguagem mais comum, no que a gente fala, né? Nós não temos todos os genes maravilhosos, né? Toda a potência, mas a gente tem uma potência, todos nós temos uma grande potência que a gente não conhece. Mas se a gente tiver um ambiente adequado, a gente vai conseguir acertar mais, né? Alimentar melhor o animal, o lobo bom, né? E não o mal, vamos assim dizer, né? O exemplo que a Eluse, né, deu, que eu acho muito legal essa metáfora, porque acho que a gente é um pouco assim. Dependendo do ambiente, a gente vai conseguir trabalhar melhor as questões. Dependendo do meio, a gente vai conseguir trabalhar ou não.
né? Por isso que não está fechado, né? Não pode estar fechado, né? Não pode ser uma coisa estanque, né? Acho que é isso. Ok, muito obrigado, Conceição, Eduardo. Eugênio, alguma consideração final antes de abrirmos os microfones para aplaudir o evento? Só agradecer a todos, a cada um que trouxe a sua opinião aqui, cada um foi muito importante, ajudou a melhorar o meu pensamento, foi bacana, gostei muito. E obrigado pela participação. Acho que nós batemos recorde hoje na sala, nós chegamos a ter quase, acho, 28 ou 29 aparelhos ligados. Então, foi bem bacana. Obrigado. Obrigadão a você. Tia Imaculada, abre seu microfone. Vamos todos abrir o microfone agora para a gente aplaudir aí o nosso palestrante e a participação de todos. Ok? Vamos lá? 1, 2 e... Muito obrigado. Valeu, gente. Muito bom. Valeu, pessoal. Nosso dia de oração. Valeu, pessoal. Beijo para todo mundo. Beijo no coração. Boa noite. Beijo, muito bom. Tchau, meu Deus, Conceição. Muito bom estar aqui. Obrigada. Parece mais, tá, Eduardo? Beleza, vou aparecer, Beth. Boa noite. Olha. Abraço na Cícia aí. Tá, obrigado. Docinho.